E hoje a gente vai dar continuidade na matéria estudando o termo geral de uma progressão aritmética. O termo geral é o seguinte: uma progressão aritmética, como você sabe, é composta por uma sequência de números, e eu posso te perguntar a seguinte coisa: te dar o primeiro termo da progressão aritmética e te falar a razão da progressão aritmética. Por exemplo, eu falo: o primeiro termo é zero e a razão é 3. Então, os elementos dessa progressão vai ser zero, 3, 6, 9, 12 e assim por diante. Eu posso te perguntar qual é o centésimo termo dessa progressão aritmética. Aí, para você não ter que ficar calculando de 3 em 3 até chegar no centésimo termo para me dar essa resposta, existe uma fórmula que só de você saber o primeiro termo e saber a razão, você já consegue saber direto qualquer outro termo dessa progressão aritmética. E essa fórmula se chama termo geral da progressão aritmética. É a fórmula do termo geral de uma progressão aritmética. A fórmula é essa daqui, olha. AN é igual a 1 mais n menos 1 que multiplica R. Agora eu te pergunto, você lembra o que, que significa cada uma dessas letrinhas? A N, a 1, N, R. Eu acho que o R era a razão, Exatamente, o R é a razão. o N seria o N termos, né? N números que a gente pode colocar, pode ser qualquer número. É, E acho que o N é a mesma coisa também, pode ser qualquer termo. deixa eu te E explicar. O N é qual termo eu quero saber. Então, uma progressão aritmética tem o primeiro número dela, o segundo número, o terceiro, o quarto e assim por diante. Esse A3 aqui, vou fazer um exemplo numérico, fica mais fácil entender. Olha. Um, provavelmente o A1 seria o primeiro termo, não seria? A1 é o primeiro termo. Nessa expressão aqui, olha, AN. O N é a ordem do termo. E o AN é o valor do termo em si. Então é importante saber essa diferença. Por exemplo, essa progressão aqui: 1, 3, 5, 7 reticências. O 5, esse número 5 aqui, quem é o N dele? O N acho que é o que a gente quer descobrir, não é, Pro? Não, a gente já sabe que o número é o 5. O que a gente quer descobrir é esse número, 5. Poderia ser que nós quiséssemos descobrir o N, mas aqui a gente não é uma resolução de questão, é só para a gente identificar quem é o A1, quem é o AN, quem é o N. Novo, aquele quadradinho com a letrinha C tampando, eu não vi. Hum, vou botar mais embaixo aqui então. Imagina essa progressão aqui, olha. 1, 3, 5, 7 reticências. Quem é o A2? É o 3, 3, muito bem. A2 é o segundo termo. Quem é o A1? o número 1, Hum. Agora, o 7, ele é o A quanto? A4, Exatamente, A4 é o 7. E quem é o N do 7? O N do 7 quanto que é? não entendi a pergunta, Pro. Cada um desses números, eles têm uma ordem. Esse é o primeiro, segundo, terceiro e quarto. Para o primeiro, o N é igual a 1. Para o segundo, o N é igual a 2. Para o terceiro, o N é igual a 3. Para o quarto, o N é igual a 4 e assim por diante. Então, se eu te der um número qualquer, por exemplo, o 5 aqui, nessa progressão aritmética, qual é o N dele? Como o 5 é o terceiro termo da progressão aritmética, o N é igual a 3.
Ah, então seria n igual a 4, o O 7? 7 é o n igual a 4. O n é a ordem que o termo está. O AN é o termo em si. Por exemplo, o A4 é o 7. E o N é igual a 4. Isso é importante saber identificar quem é cada um desses elementos na progressão, porque para a aplicação da fórmula, a gente depende de saber quem é cada elemento. E aqui nós temos um exemplo. Olha, calcule o 17º termo, o 17º e o 25º termo da PA 2, 5, 8 e reticências. Então, essa progressão aritmética aqui é uma progressão finita ou infinita? Infinita. Infinita. Então, embora só tenham 3 números representados aqui, todos os outros números a partir do 2 que seguem as regras da progressão fazem parte da progressão. Então, ela possui um 17º termo e possui também um 25º termo. Aí a pergunta da questão é qual é o 17º e qual é o 25º? Qual é a razão dessa progressão aritmética aqui? A razão é o R dela. É 3? 3, perfeito. E o A1? E o A1 dessa progressão aritmética, você sabe? Chegou mais alguém aqui na sala. Cassandra, deixa eu começar a olhar aqui o chat. É 2, prof. A1 é 2, muito bem. Deixa eu só vir aqui na outra tela rapidinho. A gente sabendo quem é o A1 e quem é o R, que é a razão, a gente pode montar a progressão aritmética todinha. Se eu tenho A1, é só botar aqui, olha, A1 igual a 2. E eu tenho R, que é 3, é só ir somando 3, olha. 2, 5, 8, 11. E ir fazendo isso até chegar ao 17º termo. Aí eu descubro quem é o 17º termo. Depois eu continuo fazendo isso até chegar ao 25º. Eu consigo também, com isso, descobrir quem é o 25º termo. Só que aí a gente vai perder muito tempo. E se for, por exemplo, o milésimo termo? Qual é o termo de número 700, de ordem 700? Fica inviável fazer numa prova. Então, para resolver essa questão, nós vamos aplicar, deixa eu engrossar aqui um pouco o lápis, aplicar a fórmula do termo geral de uma progressão. Como que você sugere eu decorar essa fórmula? Porque eu já vi essa fórmula, mas eu nunca consegui decorar ela. Eu nunca lembro na hora da prova. Como que eu sugiro? Isso. Eu tenho esse problema com decorar algumas fórmulas de matemática. Algumas até decorei, mas não são todas. Eu sugiro você decorar assim, quer ver? No caso dessa progressão aritmética aqui, 2, 5, 8 e reticências. Deixa eu botar a progressão aqui, olha, 2, 5, 8, 11 e reticências. O primeiro termo da progressão aritmética, eu vou repetir ele aqui embaixo, para você ver o que eu vou fazer. Eu recomendo realmente decorar, mas caso você esqueça, você usa esse método que eu estou falando. O primeiro termo é o 2. O segundo termo é 5. 5 não. É 2 mais 3. O terceiro termo, eu vou pegar o segundo e vou somar mais 3. O terceiro termo, então, é 2
mais 3, mais 3. O quarto termo, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o terceiro e vou somar mais 3. Vai ficar assim, olha, 2, mais 3, mais 3, mais 3. 3 vezes. Repara que tem um padrão. A cada um termo só vai aparecendo um 3 a mais, olha. 3 mais 3 mais 3 mais 3. E quanto que é se eu pegar 3 mais 3? É o mesmo que 3 vezes 2, certo? Certo. Se eu pegar 3 mais 3 mais 3, 3 vezes, é o mesmo que 3 vezes 3, certo? Sim. Então, eu vou pegar o primeiro termo da progressão aritmética. Vou repetir aqui, olha, 2. O segundo termo vai ser 2 mais 3 vezes 1, porque é 3 puro, sem estar somando mais nada. É 3 vezes 1, 2 mais 3 vezes 1. O segundo termo é 2 mais 3 vezes 2. O terceiro termo é 2 mais 3 vezes 3. Conseguiu entender o que eu fiz até aqui? O quarto termo vai ser 2 mais 3 vezes 4. O quinto termo vai ser 2 mais 3 vezes 5, e assim por diante. Conseguiu entender? Ou tem alguma dúvida no que eu fiz? Isso que eu estou te passando é a... Como é que mesmo que chama? É a demonstração da fórmula da progressão aritmética. Eu estou passando para você a demonstração, ou seja, como que a gente chega na fórmula da progressão aritmética. Se você sabendo como se chega a uma fórmula, caso você esqueça a fórmula, você pode fazer rapidinho no papel como que chega nela que você lembra. Conseguiu, Cris, entender até aqui o que eu fiz? Ou ficou alguma dúvida? Entendi, sim. É o Ficou passo, bem mais claro tá. agora. O passo a passo. Ó. Primeiro eu fiz só a progressão. Depois eu separei a progressão, como eu vou somando 3. Em vez de eu ir somando, eu fui botando a soma representada. Olha, o número anterior mais 3. Olha, 2 mais 3. Se você somar 2 mais 3, vai dar 5. Se você somar 2 mais 3 mais 3, vai dar 8. 2 mais 3 mais 3 vai dar 11. Depois, ao invés de ficar repetindo mais 3, mais 3, mais 3, mais 3 várias vezes, eu só multipliquei o 3 pela quantidade de vezes que ele se repete, porque uma multiplicação é exatamente isso. Se eu multiplicar 5 vezes 5, por exemplo, é a mesma coisa que eu somar o 5 vezes, o 5 por ele mesmo 5 vezes. 3 vezes 7 é a mesma coisa que eu fazer 3 mais 3 mais 3 mais 3, 7 vezes. Isso que é multiplicação, e foi isso que eu fiz aqui. Aí agora, observa uma coisa. Eu vou pegar o terceiro termo. Repara que o terceiro termo, o que eu tenho aqui no terceiro termo? Olha, o 2 é o A1, concorda comigo? Que o 2 é o A1? A1 mais 3 vezes 2. Esse 3 vezes 2, a gente representa assim, olha, o 3 é o N e o 2 é a ordem que esse N está menos 1. Repara que aqui é o terceiro termo, tá vendo? Então, esse valor que multiplica o 3 é o 3 menos 1. Aqui é o quarto termo. Então, o valor que multiplica o 3 é 4 menos 1. Aqui seria o quinto termo. Se eu fizer 2 mais 3 vezes 4, seria o quinto termo. 2 mais 3 vezes 4 é o quinto termo. Então, esse 4 é 5 menos 1. Então, eu vou pegar n menos 1, olha, que multiplica n menos 1. Daqui que a gente tira a fórmula. Eu não sei se ficou meio confuso. Porque olha só, isso daqui é a razão multiplicado por n menos 1. O 2 aqui é no terceiro termo aqui, no caso do terceiro termo. Deixa eu mudar a cor. O 2 é o A1. O 3 é a razão. E esse número aqui,
é a ordem que o termo está, no caso n menos 1. Eu vou fazer aqui na prática, eu vou fazer a resolução do exercício, vai ficar claro. É só você lembrar que cada termo, você quer saber o AN. Acompanha ali comigo aqui em cima, AN. A1 é o primeiro termo, e você sempre vai somar o A1 de uma multiplicação. Essa multiplicação é a ordem que o termo está, no caso n, menos 1, multiplicado pela razão. É sempre isso, é o primeiro termo, mais o n menos 1, mais a ordem do termo que você quer saber, menos 1 multiplicado pela razão. Eu acho que você queria, quando você perguntou, tipo alguma musiquinha, algum macete para memorizar, não é? Não necessariamente, prof. Mas eu queria alguma forma que me fizesse não esquecer essa fórmula, porque às vezes eu esqueço. Porque isso que eu ensinei agora foi a dedução da fórmula, como chegar até a fórmula. Eu não sei se vai te ajudar, você lembrar então que você vai pegar o A1 e vai somar alguma coisa nele. Esse alguma coisa que você vai somar é a razão multiplicado pela ordem do termo, pelo n menos 1. Porque a fórmula de uma progressão aritmética é justamente essa. Né? O primeiro termo é 2, depois o segundo termo é 2 vezes a razão, que multiplica n menos 1, no caso aqui 2 menos 1. O terceiro termo é o primeiro termo, de novo, que multiplica a razão, que soma, que é uma soma, que soma a razão, multiplicado por 3 menos 1, por ser o terceiro termo. É sempre assim. Cada termo é o A1, é o primeiro termo, somado da razão, multiplicado pela ordem que esse termo se encontra, menos 1. Então, nessa progressão aqui, olha, o A1 é o 2, a razão é o 3. A gente quer saber quem é o 17º termo. Então, quem é o n? N igual a quanto? Ó, a Cassandra botou ali no chat que n é 17. N é sempre a ordem do termo que a gente quer saber. Olha, N17. A gente vai fazer a conta com N17 e depois vai fazer a conta com N25, porque a questão está perguntando duas coisas. Ela quer saber quem é o 17º e quem é o 25º termo. Então aqui a razão 3, A1 igual a 2, N igual a 17. Outro macete, outra dica para você sempre lembrar a fórmula, para ficar difícil, mais difícil esquecer, é sempre que você for fazer um exercício que você precisa de uma fórmula para resolver aquele exercício, você copia a fórmula mesmo. Tenta copiar lembrando, escreve a fórmula com as letrinhas. Primeiro você tenta escrever lembrando, e se você não conseguir, você olha lá na sua colinha e copia. Mas vai fazendo vários exercícios, sempre copiando a fórmula. Então, no caso, vamos supor que a gente vai resolver essa questão aqui. Você vai copiar a fórmula, vai escrever assim, ó, AN, que é igual a A1, mais N menos 1, vezes R. Só de você copiar essa fórmula, tentar escrever ela lembrando, sem copiar. Não conseguir, copia. Em cada exercício que você fizer, isso vai fixando a fórmula na sua mente. O N quem é? N17. Então vai ficar A17 é igual a... Oi. Sabe o que eu fiz com as fórmulas, mas eu não sei se ajuda muito? Eu colei todas as fórmulas, tanto de física quanto de matemática, na parede, bem onde fica a minha mesinha, onde eu estudo. Assim, eu fico vendo o tempo todo todas as fórmulas, quando eu esqueço alguma.
As fórmulas de física tem até uns macetinhos que eu posso até te ensinar. Por exemplo, essa fórmula aqui, olha. S é igual a S0 mais V0t mais 1 meio AT ao quadrado, que é a função horária de posição. Conhece essa? Tem uma que é assim, ó. S é igual a S0. Eu decorei um sorvetão, prof. Ah, isso que eu ia falar. Sorvete e sorvetão. Isso. Você sabe que essas fórmulas, a sorvete é uma função de primeiro grau e a sorvetão é uma função de segundo grau. Sabe disso, né? Ó, S igual a S0 mais V0t. O t é equivalente ao x. Em uma função de primeiro grau, ela tem esse formato aqui, olha. F de x é igual a ax mais b. Não importa a ordem. Então, esse t é o x, o v0 é o a e o S0 é o b. E a sorvetão é equivalente a uma função de segundo grau. É equivalente não, é uma função de segundo grau. Que a gente tem, olha, S igual a S0 mais V0t mais 1 meio AT ao quadrado. Isso daqui é o A, a função de segundo grau. Aqui é o B e aqui é o C. Olha, a função de segundo grau tem esse formato aqui, ó, y igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Então, a função horária de posição, no caso para o movimento retilíneo uniformemente variável, que tem uma aceleração, é uma função de segundo grau. E a função horária da posição para o movimento retilíneo uniforme, que é onde a aceleração é igual a zero, velocidade constante, é uma função de primeiro grau. Isso é importante saber para resolver algumas questões da própria física. Então, aqui, olha, A1 igual... Prof, por incrível que pareça, eu tenho um pouco mais de facilidade de decorar as fórmulas de física do que as de matemática por conta desses macetinhos que você passou. Uhum. De repente até existe algum macete para decorar essa aqui de matemática, mas eu não conheço não. Essa eu decorei mesmo. O A1 é 2. Aqui, ó, A1 igual a 2. Agora a gente vem substituindo as letrinhas. Olha. A17 é o que a gente quer saber, então continua sendo A17 mesmo. A1 a gente substitui por 2, mais o N é o 17, então aqui entra 17 menos 1, vezes R. Então agora é só fazer a continha, olha. A17, quanto é que dá essa conta? Opa, aqui onde eu botei vezes R, a gente já pode substituir o R pela letrinha. O R é 2, a letrinha pelo número. Repara que ficou, olha, igual aquele padrão que eu estava te mostrando, olha. A1 mais a razão, nesse caso é 2, e não, a razão não é 2. Estou fazendo o contrário, olha só. O A1 é 2, a razão é 3. Ó. A razão é igual a 3. Então, A17 é igual a 2, é igual a 1, mais 16 vezes 3. Esse 16 é a ordem que o número se encontra, menos 1, é sempre a ordem menos 1, multiplicado pela razão. Essa continha dá quanto, gente? Vocês têm que estar craque em fazer a conta. Vocês estão com papel e caneta aí? Dá 50, prof? 50. Deixa eu ver aqui.
16 vezes 3. Sim, eu não sei se eu fiz errado, mas eu comecei pela multiplicação, isso. 6 vezes E eu tenho 3. 2. 6 vezes 3 é 18. Já ia botar 24. 6 vezes 3, 18. 3 vezes 1, 3. 1, 4. Isso aí, 48 mais 2, que é 50. Perfeito. Agora, eu vou pedir para vocês fazerem o 25º termo, mas vai fazer com esse passo a passo que eu falei, que eu ensinei. Vai pegar o papel, vai anotar os dados. Primeiro passo, você anotar os dados do problema, que você vai anotar a razão, quem é a razão, quem é o A1, quem é o N, quem é o AN. O AN é o que você quer saber no caso, A25. Depois vai anotar, escrever a fórmula da função, escrever a fórmula para encontrar quem é o AN, escrever mesmo as letrinhas da fórmula, tenta escrever de cabeça, sem copiar. E aí depois vai vir substituindo as letrinhas da fórmula pelos dados que você levantou aqui. Depois só fazer as contas. Vocês estão fazendo? Estão tentando fazer? Tô tentando sim, pro. Deu 74 pro pra minha. 74. E a sua, Cassandra? Você está tentando fazer? Já fez? Como é que está aí? A da Cassandra deu 75. Uma deu 74 e outra deu 75. Eu não sei quanto que é não. Vou fazer aqui a conta agora. Eu vou apagar tudo para fazer bem passo a passo, do jeito que vocês devem fazer em resolução de problema, principalmente em questões que vocês não estão acostumados a fazer. Primeiro passo, extrair os dados da questão. Quais são os dados que a questão nos dá? Se tem aqui uma progressão aritmética, automaticamente a gente já consegue ver quem é o A1 e qual é a razão dessa progressão aritmética. Então, A1 igual a 2, razão igual a 3. Outro dado que a questão nos dá é quem é o N. O N é igual a 25. E quem é o AN? O AN é justamente o que a gente quer saber. Então, para resolver essa questão, a gente escreve aqui a fórmula da questão com as letrinhas. Olha, AN igual a A1 mais N menos 1 vezes R. Agora, com os dados da questão e a fórmula em mãos, assim, no nosso campo de vista da questão, a gente vem substituindo as letrinhas pelos números que a gente levantou aqui nos dados da questão. A N é justamente o que a gente quer saber, então continua sendo letrinha mesmo, a N. A1 é 2, então a gente só substitui o A1 por 2, mais o N é 25, a gente substitui o N por 25, menos 1, vezes o R, que é 3. Agora é só a gente vir fazer a conta. A N é igual a 2 mais 24 vezes 3. Então, aqui nós temos que a N é igual a 24 vezes 3 dá 72. 72 mais 2
é 74. Então, a resposta é 74. Aonde que você errou, Cassandra, para o seu ter dado 75? Ou será que foi eu que errei aqui alguma coisa? Deixa eu ver, 24 vezes 3... Ô, 24... prof, eu acho que tá certo. Mas o que eu pensei que ela poderia ter feito é naquele 25 menos 1, ela não ter feito o menos 1. Já ter aplicado o é. 25, eu pensei nisso. Não Mas sei se eu aí, tô se ela certa. não tivesse feito menos 1, teria dado 77. Porque aí ia ser 75 mais 2, que ia dar 77. Então vamos aqui para o próximo exercício. Opa. Esse exercício que vocês estão vendo aí na tela é um segundo estilo de exercício muito comum também. Um tipo de... Você precisa de um certo conhecimento específico para fazer esse exercício. Repare que olha só os dados que a questão deu. Ela disse quem é o A7, quem é o A11 e perguntou quem é o A1. Olha só que esquisito. Ela te deu o A7, te deu o A11 e perguntou quem é o A1. Você não tem informação quase nenhuma. Como é que você vai fazer? Quais são os dados? Primeiro vamos levantar os dados que a questão nos deu. Olha. A7 igual a 19. E a gente tem aqui um outro dado, A11 igual a 39. Para o A7, esse 19 ficou esquisito aqui. A7 igual a 19, A11 igual a 39. E a questão está perguntando quem é A1. Então a gente sabe que o N, no caso do A7, o N é igual a 7. E no caso do 39, quanto que vale o N? É que se o A11 é 39, quanto vale o N? Muito bem, a Cassandra respondeu ali 11. N é sempre a ordem que ele está. Se é a 11, é porque 39 é o 11º termo. Agora a gente copia aqui a fórmula. Qual é a fórmula? A N é igual a A1 mais N menos 1 que multiplica R. Vamos substituir as letrinhas aqui. Substituindo as letrinhas, a gente tem que a N... Quanto vale a N? Pode desmutar o microfone também, se você quiser, Cassandra. Quanto vale a N? O AN para N igual a 7. Quanto que vale o AN? Vocês não têm nenhum palpite, nenhum chute? O AN é 19, olha. O AN é o A7, que é igual a 19. Então, aqui, 19 igual a A1 mais
n menos 1, o n é 7. 7 menos 1 é 6. Vezes R. A gente pode trabalhar um pouco aqui. Isso aqui vai ficar assim, olha. A1 mais 6R é igual a 19. A1 mais 6R é igual a 19. Nessa do lado aqui agora, vamos fazer a mesma coisa. Olha, AN igual a A1 mais N menos 1 vezes R. O AN, nesse caso, é o 39, igual a A1, que a gente não sabe, fica a letrinha mesmo, mais N menos 1, o N é 11, N menos 1 é 10, vezes R. Trabalhando isso daqui, nós temos então que A1 mais 10R é igual a 39. Olha o que a gente fez aqui, olha, um sistema de equações. A gente conseguiu duas equações e duas incógnitas. Quais são as incógnitas? A1 e R. Então, agora a gente pode resolver um sistema de equações, esse sistema de equações, para descobrir quem é o A1 e quem é o R. Então, vamos lá. Vou jogar... Apaguei o negócio aqui sem querer. A1. Aqui, ó. Vocês conseguiram entender como nós chegamos nesse sistema de equações aqui? Entendi sim, prof. Pra mim tá tudo tranquilo. Então, agora a gente pode fazer até por substituição. Eu vou isolar o R em cima e trocar embaixo, substituir embaixo, que aí eu fico só com a incógnita A1, que é justamente o que a questão está perguntando. Para isolar o R, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar esse A1 e jogar para o outro lado somando. Então, vai ficar 6R igual a 19, somando não, subtraindo, menos A1. Agora eu pego o 6 e passo para cá dividindo. Tirar ele daqui e passar para cá dividindo. Dividido por 6. Então, R é igual a 19 menos A1 sobre 6. Agora eu posso pegar esse valor de R aqui e substituir por R na equação de baixo. Vai ficar A1 mais 10 que multiplica R. O R é 19 menos A1 dividido por 6. Tudo isso igual a 39. Agora é só uma questão de trabalhar na resolução dessa questão. A gente tem que isolar o A1. O objetivo é esse. Então, para isso, o que a gente vai fazer? A1 igual a, se eu multiplicar aqui por 10, multiplicando isso aqui por 10, eu vou ter o quê? 190 menos 10A1 sobre 6 igual a 39. Para eliminar esse 6 daqui,
eu posso multiplicar a equação todinha por 6, para tirar esse 6 do denominador. Então, eu vou multiplicar essa equação todinha por 6, olha. Só para eliminar esse 6 aqui do denominador. Vai ficar 6/1 mais, multiplicando isso aqui por 6, eu vou só cortar esse 6 com 6 que está multiplicando, repete aqui em cima, olha, mais 190 menos 10/1 igual a 39 vezes 6. Deixa eu fazer essa continha aqui, olha, 39 vezes 6. 9 vezes 6, 54. 3 vezes 6, 18, mais 5, 23. 234. Agora está bem mais fácil para a gente poder isolar o A1. Aqui nós temos, então, 6/1 menos 10/1. Isso é menos 4/1. Igual ao 190 que está somando, passa para o outro lado subtraindo. Vai ficar 234 menos 190. Deixa eu ver quanto é que dá isso aqui. 9 para 13, 4. 44. Então, menos 4/1 igual a 44. Esse menos 4 passa para o outro lado dividindo, vai ficar A1 igual a 11. 44 a menos 11. 44 dividido por menos 4 é menos 11. E que é justamente o que a questão está perguntando. Olha, quem é A1? Então, aqui a resposta, A1 igual a menos 11. Essa é um pouco mais complicada, e é realmente complicada, principalmente para quem não está acostumado a trabalhar com progressão aritmética. Eu sugiro depois vocês pegarem alguns exercícios de progressão aritmética simples, exercício tipo esses aqui, olha, bem simples, e fazer os exercícios, e a cada exercício que vocês fizerem, vocês seguem esse passo a passo da resolução de exercício. E aí vocês vão trabalhando a mente para poder fazer esse tipo de exercício aqui que é mais complicado. Ele é realmente mais complicado. A questão ela passa para a gente poucas informações e a gente tem que chegar num sistema de equações, montar um sistema de equações para conseguir resolver a questão. Agora, aqui nós temos mais uma fórmula. Isso daqui finaliza a aula de progressão aritmética, para que na próxima aula a gente possa entrar em progressão geométrica. Ou progressão geométrica, ou uma aula de exercício só de progressão aritmética. Eu vou ver ainda o que eu vou fazer. E agora nós vamos estudar a soma dos termos de uma progressão aritmética. Vocês estudaram até agora o que é uma progressão aritmética, uma sequência de números. E agora vocês vão aprender como calcular a soma desses números até o AN. Vamos supor que você queira saber do A11. Anteriormente, o cálculo foi para descobrir quem é o A11. Agora, o cálculo é para descobrir a soma de todos os termos até o A11. Todos os termos da progressão aritmética até o A11. Então, por exemplo, nessa progressão aqui, olha. 0, 5, 10, 15, 20 e reticências. Qual é a razão dessa progressão aqui, gente? Isso, 5, muito bem. A razão 5. Então, o 15... Qual é o N desse 15? Ele é o A quanto? O 15. A, e o que eu boto aqui embaixo desse Azinho aqui?
O 0 é o A1, o 5 é o A2, o 15 é o A quanto? O A4? A4, muito bem. Então, se eu te perguntar quem é o A4, você vai me responder 15. Eu posso te perguntar também qual é a soma de todos os termos dessa progressão aritmética até o A4. Qual a soma dos termos dessa PA até o A4? Aí você vai somar, olha, 15 mais 5, 20. Mais 10, 30. Mais 0 continua sendo 30. Então, a soma de n, a gente representa com SN aqui. A soma de n, no caso, é 30. O A4 é 15 e a soma até o A4 é 30. Então, essa que é a diferença de descobrir quem é o termo e qual é a soma dos termos. É diferente. E a fórmula para a soma dos termos é essa daqui, olha. Soma de n é igual a A1 mais a n, entre parênteses, multiplicado por n dividido por 2. E aqui eu fiz um exemplo, um exercíciozinho para a gente fazer seguindo a mesma linha de raciocínio. Aqui eu tenho uma soma de números. Ah, não, isso não é exercício ainda não. É o exercício sim. Uma soma de números. Se você parar para pensar, esses números aqui, eles compõem uma progressão aritmética. De razão 3, olha. 3 mais 3 é 6. 6 mais 3 é 9. Então, aqui eu tenho uma soma. Mas os elementos dessa soma é uma progressão aritmética. Eu vou separar os elementos da soma aqui. Olha, 3, 6, 9, reticências, 132. É uma progressão aritmética que começa no 3 e vai até o 132. E eu quero saber a soma dos termos dessa progressão aritmética. Eu sei que o A1 é igual a 3. Sei também que a razão também é igual a 3. Tanto a 1 quanto a razão são iguais a 3. E para eu aplicar a fórmula da soma, o que eu preciso? Soma de n, olha, eu vou anotá-la aqui. Soma de n igual a A1 mais a n, isso entre parênteses, vezes n sobre 2. Repara que, se eu substituir as letras por números, olha o que vai acontecer. Sn é o que eu quero saber, então continua sendo letra mesmo. A1. Opa. Deixa eu apagar aqui. A1 é igual a 3. AN, quanto que é o AN? Faltou botar aqui, olha, AN AN 132, então aqui, ó, AN 132 vezes N, quanto que é o N? Ih, agora ferrou, a gente não sabe. Sobre 2. Acho que o N eu descobri, né? Oi? O N é o que a gente quer descobrir, né? A gente quer descobrir quem é o SN. O SN é a soma de todos os números dessa soma aqui, olha. 3 mais 6 mais 9 até o 132. O SN é o que a gente quer descobrir. Só que para a gente conseguir aplicar a soma dos termos de uma progressão aritmética, a fórmula é essa. E para fechar a fórmula, faltou saber quem é o N. Então, a gente vai ter que primeiro descobrir quem é o N, para depois jogar o N aqui nessa fórmula e descobrir qual é a soma de N. E para descobrir quem é o N, a gente vai usar a fórmula dos termos gerais, do termo geral de uma PA, de uma progressão aritmética. A fórmula do termo geral é essa daqui, olha. AN igual a A1 mais N menos 1 vezes R.
puxar a tela mais para cá. Essa é a fórmula do termo geral de uma progressão aritmética. A gente vai ter que substituir as letrinhas para descobrir quem é o n. Quando a gente substituir as letrinhas, a gente vai ver que vai ficar faltando só o n. Substituindo essas letrinhas, nós temos que o AN é igual a 132. É igual a 1, que é 3. Mais n é 3. Menos 1 é 2. Então, vai ficar aqui 2. Vezes o r, que é 3. Opa, n não é 3, não. N é o que a gente quer saber. A gente não sabe quem é o n. Mais n menos 1 vezes o r, que é 3. Então, aqui, fazendo essa conta, nós temos que 132 é igual a 3 mais... Aqui a gente vai fazer a distributiva. Olha, 3n menos 3. Multiplicar o 3 tanto pelo n quanto pelo menos 1. Mais 3n menos 3. Esse menos 3 com esse mais 3 a gente pode cortar aqui e aqui. Então, a gente tem que 3n é igual a 132. Então, esse 3 passa para cá dividindo. E aí nós temos 132 dividido por 3, que é o valor de n. N igual a... que dá 4, resta 1. Baixo 2, dá 4, resta 0 e fecha a conta. N igual a 44. Isso mesmo. 12, 4, resta 1, baixo 2, 4, resta 0, fecha a conta. Isso mesmo. Então, nós descobrimos que o n vale 44. Agora, a gente já pode substituir esse n aqui por 44. Posso simplificar esse 2 com esse 44, vai ficar 22 aqui em cima. Resolvendo essa conta, a gente tem, então, que Sn é igual a 132 mais 3, 135. 135 vezes 22, quanto é que dá? Vou fazer a continha aqui. 135 vezes 22. R$ 2.970. Isso significa que a soma de todos os números, 3, 6, 9, 12, até chegar ao 132, o valor da soma deles é 2.970. É uma forma de eu descobrir qual é a soma sem ter que realmente ficar calculando, somando um por um até chegar lá no 44º termo, que o 132 é o 44º termo dessa progressão aritmética. Aqui nós temos uma questão mais simples, mais fácil, uma questão que é aplicação direto da fórmula. Está vendo aqui? A questão nos deu uma progressão aritmética. Só de olhar para a progressão aritmética, a gente já pode extrair dela quais dados? O A1 e o R. E ela pediu a soma dos 35 primeiros termos. Então, eu vou dar um tempinho para vocês fazerem essa. Eu vou aqui e já volto. Ô, prof, eu não estou conseguindo lembrar a fórmula da soma. Fórmula da soma é essa daqui, olha. Sn é igual a A1 mais AN vezes R
Tudo isso dividido por 2. Obrigada, Pro. Nada. Opa, fiz um negócio errado aqui, né? Vezes R não. É vezes N. Vezes N. Vou até conferir aqui em cima. Isso mesmo, A1 mais a N vezes N dividido por 2. Bom, eu vou resolver aqui, porque senão eu vou pegar muito tempo de aula da outra professora. Primeiro passo, levantar os dados da questão. Quais dados a questão deu para a gente? Ó, por essa PA aqui, a gente percebe que o A1 é igual a menos 3. O R é igual a 3. A razão é 3. E a questão quer que a gente calcule os 35 primeiros termos. Então, o N é igual a 35. Só que para eu aplicar essa fórmula aqui, está faltando alguma coisa. Isso daqui. Eu não vou conseguir aplicar a fórmula só com esses dados que a questão nos deu. A gente vai ter que descobrir também quem é o AN para poder usar a fórmula. Está vendo aqui? A gente não tem o AN. A gente vai ter que descobrir quem é o A35 no caso. Para descobrir quem é o A35, a gente vai ter que usar a fórmula do termo geral de uma progressão aritmética. Menos 3 mais N menos 1 vezes R. A N igual a menos 3 é 35 menos 1, que é 34. 34 vezes 3 dá quanto? 34 vezes 3... 102. 62, mas... Então, o AN é igual a 102 menos 3, que é 99. E a gente chegou a esse mesmo resultado. Deu o mesmo resultado, 99. Vamos lá, soma de N. A1, que é menos 3. Mais AN, que é 99. Vezes N, que é 35. Tudo isso sobre 2. Então, aqui nós temos que a soma de N, 96 vezes 35, vamos lá, 96 vezes 35 sobre 2. A gente pode simplificar esse 96 com esse 2, vai dar 48, não é? 48. Então, a resposta é 48 vezes 35, que é... fazendo a calculadora, porque acho que a professora já tá na sala já. Mil seiscentos e oitenta, prof. Quanto? 1680. Bom, então o procedimento para resolução de exercícios é sempre esse. Você vai extrair os dados da questão, extrair os dados.
Aí você coloca a fórmula do que a questão está perguntando. Pode ser que dê para resolver a fórmula direto, pode ser que fique faltando mais alguma coisa. Se faltar mais alguma coisa, você vai ver qual é a outra fórmula para achar essa alguma coisa que ficou faltando. Você faz a outra fórmula, acha o que ficou faltando, aí você consegue aplicar, substituir todas as letrinhas na fórmula e chegar ao resultado. Então já passei muito, já passei 12 minutos. Por hoje é isso, pessoal. Tchau, boa semana para vocês. Tudo de bom. Valeu, gente. Muito obrigada pela aula, professor. Foi Nada, eu que maravilhosa. agradeço a participação de você. Até semana que vem. Até lá.